Há 27 anos acontecia o lançamento do filme Seven, Os Sete Crimes Capitais, obra-prima do gênero thriller policial, dirigido por David Fincher. Provavelmente quase todos vocês conheçam a história, que gira em torno de dois detetives e a investigação que eles realizam na perseguição de um serial killer que comete homicídios relacionados aos 7 pecados capitais. Ou seja, gula, avareza, luxúria, ira, inveja, vaidade e preguiça. Apesar da história do filme ser ficcional, nós podemos encontrar dentro dos inúmeros relatos de true crime casos em que se destacam especialmente esses mesmos vícios ou pecados como os motivadores dos cometimentos de homicídios. Assim sendo, produzimos para o Insólito um especial de true crime Pecados Capitais, para o qual escolhemos 7 casos criminais, cada um deles justamente representado por um desses pecados. A luxúria é definida como desejo passional e egoísta por todo o prazer sensual e material. Por isso também pode ser entendida em seu sentido original deixar-se dominar pelas paixões. Na obra A Divina Comédia, do escritor italiano Dante Alighieri, aqueles que cometeram o pecado da luxúria estão no segundo círculo do inferno. Então é lá que encontraremos Joseph John Pico. Joseph John Pico, ou Joe, como ele preferia ser chamado, aparentemente teve uma família e infância normais, como mostram algumas fotografias dele desta época, com seus pais e irmãos. Posteriormente ao crime que cometeu e que marcou a sua vida, ele chegou a afirmar que o pai era exageradamente rigoroso e psicologicamente abusivo e que sua mãe era uma mulher emocionalmente ausente, mas não sei se podemos acreditar 100% nas palavras dele. Caso essa tenha sido mesmo a verdade, então reconhecemos que ele fez um bom trabalho de superação, pois Joe estudou e trabalhou duro até atingir a vice-presidência da empresa de investimentos Arnold & S. Blakehart, Inc., que atuava na Bolsa de Valores de Nova York. Foi ali, em Wall Street, no coração financeiro do país, no meio da turbulência econômica dos Estados Unidos da década de 70, que Joe conseguiu fazer fortuna e nem mesmo um primeiro divórcio complicado afetou a sua estabilidade social. Mas o que nos importa mesmo é o seu segundo casamento. Diane, que mais tarde viria a ser a segunda esposa e a vítima de Joe, nasceu em uma pequena cidade de Indiana e dizem que ela sempre foi ambiciosa e alimentava a ideia de viver em Nova York. Então, depois de se formar na faculdade, ela partiu para suas aventuras na cidade grande, onde o estilo de vida que ela sempre sonhou não era tão fácil quanto ela acreditava. Por isso, ela procurou um bom partido para se casar. Resumidamente, ela era linda e extrovertida, contudo, um pouco fútil. Diane gostava de gastar dinheiro em excesso e ocupar as suas tardes com casos extraconjugais. Assim, seus 2 primeiros casamentos não duraram muito. Dizem que, para os seus ex-maridos, o divórcio foi um doce alívio da loucura que viviam ao lado dela. Contudo, quando ela conheceu Joe em 1977, através de reuniões nos Alcoólicos Anônimos, outros dirão que foi o tratamento para a dependência de drogas que os aproximou. O que Diane viu nele foi um homem que atendia aos seus critérios, ou seja, ele era bonito e rico. Ela então teve certeza de que dessa vez ela tinha encontrado o homem certo e quando o casamento deles aconteceu, pouco tempo após começarem a namorar, ela já estava grávida. Vejam bem, caros abduzidos, ambos eram pessoas instáveis e depois de casados a situação mudou rapidamente. Joe já não apresentava mais o seu lado polido, muito pelo contrário. Quando ele não bebia e passava longas noites no escritório, ele ficava em casa com Diane apenas para provocá-la, tentando controlar cada movimento da esposa. A vida deles, pouco a pouco, foi se transformando em um inferno. Diane o desafiando de maneira sistemática e ele
passando das ofensas às agressões físicas, mesmo na presença dos filhos. Os amigos e vizinhos foram muitas vezes plateia dessas discussões, que não respeitavam nenhuma ocasião. Na iminência de um outro divórcio, Diane procurou um emprego, mas apesar do seu diploma universitário, ela só conseguiu um trabalho de assistente em uma editora. Isso estava muito abaixo das suas expectativas e do salário que ela precisava para manter o estilo de vida ao qual ela e as crianças estavam acostumados. Então, mais ou menos nessa época, ela fez uma descoberta que, apesar de ser chocante, Diane pensou que poderia usar a seu favor. Foi em 1987 que Diana encontrou, escondidas entre os objetos e documentos pessoais do marido, algumas fotos muito comprometedoras. A revelação de que ele, John Pico, era homossexual e gostava de satisfazer seus fetiches se vestindo de mulher. John possuía um pequeno apartamento próximo ao seu trabalho, local onde ele passava muitas noites e que era desconhecido ou proibido para Diane. Nesse refúgio era onde ele guardava suas roupas femininas, incluindo um vestido de noiva, sapatos, maquiagens e adereços. Alguns não muito ortodoxos, se é que me entendem. Também uma máquina fotográfica e uma filmadora com os quais ele registrava suas orgias com outros homens em seus momentos travestido. Este segredo era guardado a 7 chaves, não apenas da sua esposa e familiares, como também do seu mundo corporativo, onde as aparências são valorizadas e onde ele havia construído uma sólida carreira como um tubarão de Wall Street. Em um documentário da TV americana sobre Joe, algumas dessas fotos pessoais foram recriadas. E sim, causaram uma certa estranheza. Com a descoberta dessa dupla vida de Joe, foi oficialmente decretado o fim do casamento. Diane pediu o divórcio, porém começou a chantagear o marido, exigindo uma vantajosa partilha dos bens e elevados valores de pensão. Seria isso, ou ela iria entregar à imprensa as fotos e contar para quem quisesse ouvir que Joe vivia intensamente as suas fantasias sexuais. Justamente o oposto das aparências de um marido e pai de família conservador que ele ostentava em público. Contudo, vamos nos lembrar que John Pico era um homem acostumado a tomar decisões arriscadas, também a trabalhar sob pressão. Talvez por isso, ele não aceitou bem as ameaças que a mulher lhe fazia e, claramente, ele não estava disposto a permitir que Diane fizesse 3 coisas: afastar seus filhos dele, obter uma pensão alimentícia que ele tinha certeza que acabaria por beneficiar os homens que se relacionassem com ela e expor publicamente em um tribunal sua vida secreta de crossdressers. Caríssimos abduzidos, vocês já viram esse capítulo insólito em diversas histórias de true crime. Um casal que não se suporta mais, um casal que está se separando em meio a ameaças de chantagens, com muito dinheiro envolvido e, de repente, um deles chama o outro para um passeio. Um clichê total, né? Mas, quando John convidou Diane em 24 de outubro de 87 para um último fim de semana em família antes do divórcio ser finalizado, ela, infelizmente, aceitou. Ela saiu do trabalho naquele sábado e dirigiu até a casa de praia da família em Amagansett, onde o marido e os filhos Cláudia, de 9 anos, e Blake, de 5, já estavam esperando por ela. Visto que não há testemunhas, temos a história contada apenas por Joe, e suas versões sobre o que ocorreu naquele dia variam um pouco ao longo das investigações. A verdade é que o destino de Diane foi determinado por seu marido naquela noite fria, antes mesmo dela entrar em casa. Pois o ataque foi realizado logo que ela desceu do carro, na garagem, quando Joe a surpreendeu e golpeou sua cabeça, derrubando-a para na sequência a estrangular. Se as crianças presenciaram ou não o assassinato da própria mãe, nunca se soube. No domingo, a família, isto é, pai e filhos, voltaram para Manhattan e seguiram com suas vidas normais,
Obviamente que amigos e colegas de trabalho da mulher começaram a perguntar: onde está Diane? Joe parecia despreocupado com o desaparecimento de Diane, justificando o fato como consequência de uma briga do casal, ocasionada por ele ter encontrado preservativos desconhecidos na casa. Ou seja, ele inventou uma historinha na qual Diane tinha sido confrontada com uma traição e que ela, então, tinha fugido durante a noite para morar com outro homem. Mas um amigo próximo de Diane não acreditou nessa versão e, muito inquieto com a ausência dela, acabou por registrar o fato na polícia como um desaparecimento. O caso passou então a ser do interesse dos detetives quando, dias depois, o próprio marido registrou que Diane tinha sumido. E por que falamos em plano imperfeito? Porque os detetives desconfiaram que Joe tinha visitado no dia 24 de outubro uma loja de ferragens, onde tinha comprado fita adesiva, corda e outras coisinhas. Existe uma divergência entre as datas, 24 ou 25 de outubro. Nesse caso, a ida à loja teria ocorrido após o homicídio, mas os textos são consistentes em relação às compras, itens que foram utilizados para embrulhar o corpo de Diane e facilitar o seu transporte. Na noite em questão, ele ligou para um velho amigo da faculdade, assim do nada, e pediu que esse homem e sua esposa ficassem com as crianças, Claudia e o Blake, devido a uma emergência. Joe, mais tarde, para a polícia, confessou que inicialmente enterrou o cadáver no terreno arenoso próximo ali da sua casa. Mas, como isso não pareceu para ele uma boa solução, a longo prazo, pelas condições climáticas que poderiam expor o corpo em pouco tempo, ele viajou até Massachusetts, uma distância de 300 quilômetros. Foi lá que ele se encontrou com Sandra Jarvinen, sua primeira ex-esposa, e pediu permissão para enterrar na propriedade dela um volume, sem identificar o que era. Na versão contada por Sandra, ela disse que preferiu não saber do que se tratava. Porém, negou esse favor ao ex-marido, preocupada com a elevada umidade do terreno. Então, sem alternativas, John Pickle saiu de Massachusetts e dirigiu por uma rodovia até perto da saída de Newburgh, uma cidadezinha a 100 quilômetros de Nova York. Então, ele arrastou o corpo de Diane para fora do porta-malas e deixou o corpo ali em uma vala de drenagem de água, longe uns 10 metros da estrada. Alguns dias depois, o corpo de Diane Pickle foi encontrado. Uma conexão foi feita com o relatório de pessoa desaparecida. Então, a polícia local visitou o lugar e, com o avanço das investigações, logicamente chegou a Joseph Pickle, que foi preso e acusado do assassinato de sua esposa. Ao ser interrogado pela polícia, ele acabou admitindo a responsabilidade pelo crime, mas fez isso dentro de uma narrativa diferente de assassinato. Ele alegou um crime não intencional, não premeditado, ou seja, uma morte que aconteceu em legítima defesa. Segundo Joe, ele foi atacado à faca pela sua esposa e, mesmo ferido, ele conseguiu dominá-la e por fim atingi-la fatalmente sem querer. No momento em que foi detido, ele precisou tirar as suas roupas para o exame de corpo de delito e apresentação das supostas marcas do ataque de Diane. Então, os policiais ficaram um pouco surpresos ao vê-lo vestido com calcinha e sutiã. No intervalo entre o assassinato e o julgamento, John Pickle respondeu ao processo em liberdade por meio do pagamento de uma fiança de $350 mil. Na ausência de leis estaduais sobre essa situação, em que um pai é acusado pelo assassinato da mãe dos seus filhos, ele obteve a custódia de Claudia e Blake, pois o juiz entendeu que o pai homicida não representava perigo iminente para as crianças. Nessa época, um psiquiatra nomeado pelo tribunal testemunhou que a violência é muitas vezes específica à pessoa, o que significa que a raiva dirigida ao cônjuge, nesse caso, a falecida Diane, não tinha sido transferida para as crianças quando da ausência dela. Então, a família viveu junta tranquilamente durante alguns meses. Houve até tempo de Joe Pickle se casar novamente, em 2 de julho de 1988, dessa vez com Mary Bain. Mas não se iludam, essa não era uma união por amor, pois Joe era incapaz de amar alguém além de si mesmo. Porém, ele não era um homem estúpido e percebeu que
Ter uma madrasta para as crianças era o último trunfo no jogo pela guarda delas. Então, enquanto esperavam o seu julgamento pela acusação de assassinato em segundo grau de Diane, corria em paralelo uma briga pelas crianças, requerida pela família de Diane. Por fim, a custódia foi concedida pela juíza Christine Booth Glynn a Mike e Kathleen O'Ginn, um casal de primos de Diane, que os criou como seus filhos, e inclusive Cláudia e Blake posteriormente passaram a usar o sobrenome O'Ginn ao invés de Pico. E galera, nesse quadro insólito, vale mencionar que Mary Bain Pico abandonou seu marido para se casar com Joe, e ela até renunciou à custódia de sua própria filha, que ficou com seu ex. Durante as audiências de custódia dos filhos de Joe, Mary se apresentou como uma madrasta apaixonada pelas crianças Pico e se disse disposta a cuidar delas, mesmo que sozinha, caso Joe fosse condenado à prisão. Essa juíza, que inicialmente havia sido favorável a Joe Pico, na controvérsia sobre o bem-estar das crianças, acabou por receber informações da polícia local sobre recentes discussões violentas na casa e de Joe ter atacado Mary com uma faca, obrigando-a a buscar ajuda na casa de vizinhos no meio da noite. Nessa ocasião, ele ainda tinha perseguido a mulher no escuro com o auxílio de uma lanterna. Mano, é tipo um filme de terror mesmo, né? Ou seja, o comportamento do mesmo velho John que agredia Diane. Finalmente, foi emitida até uma ordem de restrição para que Joe não se aproximasse fisicamente dos filhos e fizesse contato com eles apenas por telefone, isso sob determinadas circunstâncias. John Pico finalmente se declarou inocente do crime e alegou que apenas tentou cobrir os seus rastros porque estava com medo de ser preso e não ver novamente os filhos. Ele também afirmou que primeiro foi ferido por Diane e, apesar de que não foram incluídas quaisquer provas sobre isso, a alegação central da defesa foi que o Sr. Pico matou sua esposa em legítima defesa. Por outro lado, o patologista que testemunhou no caso afirmou que a morte dela foi causada por estrangulamento manual, mas havia indícios de pelo menos 10 impactos de força bruta na cabeça de Diane. Sandra, a ex-mulher do assassino, por sua vez, declarou que nunca fez ideia de que o tal pacote era o corpo de Diane. Sandra, que tinha benefícios financeiros de Joe, sempre se manteve leal a ele, inclusive sendo depois cogitada para o papel de guardiã legal dos filhos dele. Joseph Pico foi condenado a 15 anos de prisão em 16 de março de 1989, após um julgamento que durou 6 semanas e sobre o qual um dos jurados disse que a alegação de legítima defesa foi recusada pelo júri após 9 horas de deliberações. Pouco depois, seu advogado Ronald J. Bikoff disse que uma gravação de uma discussão entre o Sr. Pico e sua ex-esposa Diane tinha sido encontrada por Mary na casa dele e seria apresentada como parte de uma moção para anular o veredito de culpado. Na tal fita cassete, Diane ameaçava Joe de morte, isso durante uma briga violenta do casal sobre a vida dele, de luxúria, né? E o fato dele ter contraído o vírus da AIDS. E abduzidos, aqui vai um parênteses, tá? Antes de vocês dispararem aí as críticas, para reforçar que estes são os fatos amplamente descritos pela imprensa na época dos acontecimentos, lá na década de 80, final da década de 80, quando a AIDS era uma doença ainda pouco conhecida, associada apenas a alguns grupos populacionais, sem tratamento e fatal. Belezinha? Longe aqui de querermos entrar no mérito das brigas do casal. Mas, para surpresa de vocês, Joseph Joe Pico morreu 3 meses depois, em 13 de junho de 1989, aos 54 anos. Embora o hospital não tivesse emitido uma nota oficial sobre as causas, fontes próximas confirmaram que ele foi vítima de complicações decorrentes da AIDS. Então, em 22 de agosto de 1989, o juiz Thomas Barney revogou a condenação dele pós-mortem, restaurando assim sua presunção de inocência. Isso pois o advogado de Pico, uma semana antes de sua morte, apresentou uma moção para um segundo julgamento, baseado em novas evidências, justamente aquela lá da gravação em fita que citamos. Vejam só. Tudo isso de acordo com a lei do estado de Nova York, que determina que uma condenação deve ser anulada se o réu morrer
antes de sua apelação ser decidida. Esse caso teve enorme repercussão social e jurídica, levando inclusive à publicação de muitas matérias, reportagens e documentários sobre a vida dos Pickles. Em 1993 foi lançado o livro Casando com o Carrasco, Marrying the Hangman, da jornalista e escritora Sheila Wheeler. As críticas dizem que é uma versão um pouco tendenciosa do caso, pois não representa Diane exatamente como ela era, porém é uma obra importante que se soma a outras sobre o mesmo assunto. Em relação aos filhos, que na época do crime e seus desdobramentos viveram uma superexposição, pouco se sabe, além de terem retirado o sobrenome paterno. Cláudia está hoje com 44 anos e sobre Blake encontramos uma nota de seu falecimento ocorrido em 2017. Ele tinha sido engenheiro da Marinha dos Estados Unidos e participado da Guerra do Golfo Pérsico. E vale lembrar aqui para finalizar, caros abduzidos, que a luxúria enquanto pecado capital abordado pela doutrina de São Tomás de Aquino é considerado como um pecado grave que dá ensejo ao cometimento de vários outros, no caso de John Pickle, até mesmo assassinato. Para o perdão dos pecados capitais são necessárias 3 coisas: confissão, arrependimento e penitência. A pergunta que fica é: será que John Pickle teve tempo de se arrepender? Ou será que o arrependimento não depende de tempo? Espero que tenham apreciado o conteúdo de hoje. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo episódio.